Janela do Céu. Voltamos com o nosso programa Janela do Céu, que você assiste todas as segundas-feiras às 22h30 na TV Menorá e fica rodando durante toda a semana na reprise, também na programação seguinte você consegue ouvir novamente, né, os testemunhos que acontecem, que é relatado aqui, porque sempre queremos, né, que os irmãos sejam edificados. E assim é tão importante, muitas vezes nós nem conhecemos os irmãos ou apenas vemos eles nas bandeiras, nos encontros, né, e não conhecemos a história daquela pessoa, de que Deus fez na vida dela, né. Então hoje nós temos essa oportunidade. Nós, no bloco anterior, falávamos desse início, né, na vida da Carol aqui de São Paulo. E agora eu gostaria de perguntar das tuas experiências recentes, né? O que Deus tem falado no teu coração, o que o Senhor, as lutas, né? É um momento da gente colocar mesmo, né? Que é importante quando a gente fala, Deus também opera dentro do nosso coração. É verdade. O que o Senhor tem falado muito comigo é da prática da palavra, né? Então eu queria compartilhar 2 versículos rapidinho. Um é em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E a outra é em Filipenses. É Filipenses 3, versículo 16, que diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, esses 2 versículos têm falado muito comigo, né? Nesses, acho que últimos meses, desde que o Senhor me deu essas passagens, Ele sempre traz à minha memória, né? Em muitas situações, para que eu lembre que eu tenho que ser praticante da palavra, para que eu lembre que eu tenho que andar de acordo com o que eu conheço e já alcancei do Senhor, né? Porque o Senhor, Ele não cobra de mim, Ele não cobra de nós o que a gente não sabe, mas Ele cobra o que a gente já conhece da palavra, né? E como a gente compartilhou, já faz bastante tempo que a gente está na igreja. É claro que teve bastante tempo que eu tive afastada, então com certeza eu regredi e não permiti que o Senhor me desse crescimento espiritual durante muito tempo. Mas o Senhor tem mostrado para mim, né, onde está meu coração, né? Então, desde que eu voltei, eu acho que eu passei uns 2 meses assim meio flutuando, né? Meio tava tudo maravilha, como se tivesse perfeito, se eu tivesse perfeita diante de Deus, porque eu obedeci, voltei para casa dos meus pais, procurei não mais estar em ambientes que eu sabia que o Senhor não queria. Então, teve propostas de ir em alguns lugares que eu sabia que o Senhor não queria que eu fosse e eu não fui. Mas depois que o Senhor me deu um trabalho onde eu tive que viajar e ficar 10 dias fora, foi onde eu tive que diminuir a minha busca do Senhor, as minhas orações, a leitura da Bíblia. Eu não tinha um ambiente favorável para isso, mas eu procurava, nos momentos que eu tinha, eu procurava ler a Bíblia, orar, só que de qualquer forma diminuiu, né? Então foi aí que o Senhor conseguiu começar a me mostrar o que tem dentro de mim, né? Me mostrar onde estava o meu coração, me mostrar que eu ainda amo as trevas e não a luz. Então acho que é isso que o Senhor está tentando mostrar para mim hoje em dia, que que eu preciso me entregar, me humilhar para Ele, para que tudo que eu ainda amo, que está acima dele, para que não esteja mais acima dele, para que eu venha a amá-lo em primeiro lugar na minha vida, para que eu aprenda a amar o próximo como a mim mesma, porque se a pessoa me ofende, eu ainda me amarguro, eu ainda me iro. Então, eu sei que eu tenho que pedir para o Senhor para que Ele venha a me transformar mesmo em todas essas coisas, para que Ele mude o meu coração e mude as minhas prioridades. O Senhor, Ele faz essa obra de convencimento na nossa vida, né? Que nós precisamos aprender a depender dEle, aprender a buscá-lo, né? Fazer toda a sua vontade e
Todos nós enfrentamos lutas, né? Cada um numa área diferente, mas é tudo a mesma coisa, né? Deus, ele não faz diferença. Ele só quer que nós venhamos seguir o seu espírito, né? Ele quer que nós venhamos seguir aquilo que Deus, ele está nos orientando. Tem até um versículo na palavra que diz que não cabe ao homem, é Jeremias 10, 23, que não cabe ao homem dirigir os seus passos, né? Porque ele não conhece, mas que o Senhor, ele guia esses passos, né? Então, tudo na nossa vida nós precisamos entregar para o Senhor, porque pela força dele é que ele vai operar todas essas coisas em nós. E hoje, recebendo a palavra, que Deus tem operado no sentido de dar frutos, né? De frutificar. Tem grupo familiar na tua casa? Como que tem sido isso? Tem grupo familiar na minha casa. A gente, por mais que tenha se afastado da igreja, por mais que tenha tido a divisão, né, da igreja em São Paulo, e a gente não sabia que estava nessa igreja, e a gente sempre perseverou, né? Meus pais sempre perseveraram no grupo familiar. Então, por mais que tivesse em alguns momentos fora do propósito do Senhor ou em desobediência, mas a gente estava lá firme, né? Fazendo conforme a gente acreditava que era do Senhor, né? Então, assim, o que eu creio é que o Senhor, ele quer usar os grupos familiares para ganhar almas, para apacentar almas. E só que no grupo familiar lá de casa ainda, na maioria das vezes, é eu, meu pai e minha mãe, né? É bem raro ir alguém assim de fora. Mas a gente continua convidando, né? O Senhor, eu creio que na hora certa vai trazer, porque Ele não pode trazer pessoas se a gente não pode apacentá-las, né? Então, eu creio que o Senhor, Ele está preparando mesmo a gente aqui, minha família, acho que toda a igreja em São Paulo, para que a gente esteja preparado para receber tantas pessoas aí que estão precisando do Senhor, que estão perdidas ou que já são do Senhor, mas estão fora do propósito e não entendem as coisas de Deus, né? E o Senhor, Ele tem me usado assim para falar dele em muitos lugares, né? Então, eu convivo com algumas pessoas no trabalho que são cristãs, né? Mas eu percebo que muitos movimentos cristãos, eles não incentivam as pessoas a buscarem do Senhor todas as coisas, né? A orarem, a lerem a Bíblia de manhã, à noite, a orar para pedir discernimento e direção para o Senhor, né? E nessa casa, graças a Deus, o Senhor, desde o início, Ele fez dessa forma, né? Então, tudo que nos orientaram desde o princípio era para que a gente seguisse o Espírito Santo e o que o Senhor falava para nós, né? Para que a gente tivesse paz para fazer todas as coisas. Nunca ninguém falou, faça isso ou faça aquilo, né? Tanto que quando teve a divisão da igreja em São Paulo, eu e minha mãe, a gente frequentou um grupo de mulheres, né? Que foi uma bênção e a gente aprendeu muitas coisas lá, né? Só que eu creio que eu busquei orientação, né, de uma mulher do Senhor e ela, eu creio que ela, tentando me ajudar, ela falou, faz assim, faz assado. E eu fui lá e tentei, pela minha força humana, fazer, né? Porque eu sabia que era a vontade do Senhor. E foi eu que expus para ela que eu já sabia que o Senhor não queria que eu praticasse o que eu estava praticando. E aí ela falou para mim, então deixa agora de praticar, né? Ela meio que me incentivou a parar naquele instante, né? E aí, por força humana, eu fui tentar fazer isso. Aí o Senhor me mostrou que eu não sou capaz, né? Pela minha força, né? Então, o Senhor está me usando bastante, assim, nos ônibus também. Teve um dia que eu estava voltando super cansada do trabalho que eu fui fazer, né? Que eu trabalho com eventos esportivos agora. E eu tinha trabalhado embaixo do sol, tudo num evento de atletismo. E eu só queria descansar. Aí eu peguei um ônibus que foi lotando. Eu até fiquei na frente porque tinha menos pessoas. E aí, do lugar que eu fiquei, um senhor começou a puxar assunto comigo. Eu falei, agora eu vou ter que falar de Jesus, né? E eu comecei a falar de quem crer e for batizado será salvo. Então, o Senhor foi me guiando
eu creio, para falar muitas passagens da Bíblia para aquele senhor, para que ele confessasse Jesus como o único Senhor e Salvador, né? E para que ele se batizasse também. E ele já tinha meio que esse discernimento de que ele tinha que ser batizado, né? E eu incentivei ele, falei várias vezes para ele buscar algum lugar para que ele seja batizado. Entreguei o cartão, né, da igreja, tudo. E tentei incentivá-lo a ele entrar na internet, a ele vir aqui no culto e tudo mais, fazer oração com a família. E foi uma bênção, assim. Eu fiquei, acho que metade do caminho falando com esse senhor, né? E tava bastante trânsito. E aí, quando eu virei, acabou o assunto com ele, eu virei e falei, agora eu vou descansar, né? Aí uma mulher puxou o assunto comigo, uma senhora. Eu falei, eu vou ter que falar de Jesus de novo, né? Aí eu falei praticamente as mesmas coisas e foi bem interessante. Que quando eu falei... Eu não lembro o que eu falei exatamente. Ela até se endureceu no momento, né? E eu fiquei meio constrangida por ela ter se endurecido no que eu estava falando. E aí ela começou a falar da vida dela, né? Mas eu percebi que tinha tocado alguma coisa no íntimo dela, né? Na hora eu não pensei isso. Na hora eu fiquei meio constrangida, eu não sabia o que fazer, né? E até teve um momento que ela me falou uma coisa sobre batismo. Ela falou assim, eu já sou batizada pela Igreja Católica. Aí eu falei assim, mas era quando você era pequena? Ela falou, quando eu era bebezinha. Aí eu pensei, como é que eu vou explicar para ela que o batismo é consciente e que isso foi uma apresentação dela, né, para a igreja e para o Senhor, e não um batismo real, que o batismo tem que ser consciente. Pensei, como é que eu vou explicar? Aí eu parei e falei, Senhor, como é que eu vou falar isso para ela? Que ela, né, eu não posso ser grossa com ela, tem que ser com amor, né? E aí o assunto foi, e depois o Senhor me deu uma palavra, né, essa de quem crer e for batizado será salvo. Eu expliquei para ela, né, que primeiro você crer, depois você ser batizado. Isso é consciente, né? Eu expliquei para ela que depois do batismo que entra o Espírito Santo e mora com o nosso espírito e vai fazer uma obra para que nos santifique, para que a gente possa viver com o Senhor na eternidade e tal. E aí eu percebi que ela recebeu. E depois ela até compartilhou de que ela sabia que ela tinha que ser batizada, né? Mas que ela falou, mas eu não estou preparada ainda. Aí o Senhor me deu na hora, eu falei assim, mas quem te prepara é o Senhor, né? E eu falei isso na verdade, eu queria ter falado para ela assim, que não é homens que vão falar quando que você está pronto para se batizar, mas é o Senhor que vai preparar todas as coisas. Ele que nos chama, né? É Ele que nos escolheu e é Ele que sabe todas as coisas e o momento de todas as coisas. Então, eu creio que o Senhor tem usado, assim, talvez eu pudesse ter mais ousadia de ter tentado fazer a oração do novo nascimento com esses dois senhores. Mas eu creio que já melhorou muito, porque eu cheguei a perguntar para eles se a alma deles estavam salvas, né? E choca quando você faz essa pergunta, né? E uma vez, acho que foi minha mãe que me falou, que viu algumas ministrações, que o apóstolo deu esse direcionamento, né? Na verdade, do Senhor, né? De que se você entrar no assunto e perguntar se a alma da pessoa está salva, né? A pessoa não tem noção disso, né? Então é uma forma da pessoa se abrir e você conseguir falar do Senhor, conseguir evangelizar, né? Então eu creio que o Senhor está vencendo as barreiras aos poucos, porque realmente em alguns lugares, para algumas pessoas eu tenho mais dificuldade para falar do Senhor, em outros eu já tenho menos dificuldade, não digo nem facilidade, mas que o Senhor possa ir capacitando e dando crescimento para nós, para que a gente também possa, além de crescer, ainda a gente possa auxiliar os irmãos, possa gerar e cuidar, né, de todos os que o Senhor quiser, né? Porque não é nós que escolhemos quem pode ou não ser salvo, quem tem capacidade ou não para ser salvo, né? Mas é o Senhor que escolhe todas as coisas e às vezes Ele vai escolher as coisas loucas, né? Os mais loucos aí do mundo, para os que a gente acha que não tem salvação, às vezes é esse que o Senhor vai escolher, né? Então a gente não pode olhar para quem a gente vai falar, né, de Jesus, a gente tem que falar para todos, né? Que é um mandamento do Senhor, né? Ele fala para ir e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então eu creio que isso que é o Senhor quer isso de nós, que a gente fale dele e que a gente testemunhe dele em todos os lugares que a gente for, né? E todos os lugares que eu vou e eu não falo de Jesus, o Senhor me constrange muito. Então
Eu tenho visto que cada pessoa que fala comigo no dia, eu tenho que falar de Jesus. Se eu não falar, eu fico constrangida. Mas eu creio que é o Espírito Santo mesmo que está me constrangendo, porque o Senhor, ele tá chegando, né? O Senhor está voltando, o dia está chegando, e cada vez mais a gente tem que dar testemunho, tem que oportunizar as pessoas a serem salvas também. Amém. É verdade. Deus tem falado muito, né, a respeito desse assunto, de como nós precisamos abrir nossa boca e estar levando a palavra, estar fazendo aquilo que o Senhor deseja de nós, né? Que além de nós receber a salvação, sermos transformados, nós também precisamos estar sendo um vaso nas mãos do Senhor para que outros também venham. Assim como pregaram para nós, nós também precisamos receber do Senhor. Então eu gostaria que tu deixasse esses minutos finais, deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos assistindo, né? Um resumo, uma palavra, algo para motivar, aquilo que Deus tocar no teu coração. Amém. Então, eu quero compartilhar Atos 2:42, que já é conhecido creio que de quase todos os irmãos. O Senhor fala muito nessa passagem com a gente, né? E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o que eu incentivo os irmãos é a perseverar, né? Mas entregar a sua vida para o Senhor, para que Ele nos capacite a perseverar, né? Porque por nós mesmos, sutilmente a gente sai, né? Como eu compartilhei. A gente acaba saindo aos poucos da igreja sem perceber, saindo aos poucos da comunhão com Cristo sem perceber. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, todos os dias buscar a mesa do Senhor, que é farta, que Ele nos ofertou, e a gente tem que ser gratos ao Senhor por tudo que Ele nos oferta de pão, né? Que Ele é o pão da vida. Então, eu creio que a gente tem que se humilhar e pedir para o Senhor nos capacitar, perseverar até o final. E em nome de Jesus, que Ele nos capacite também a que a gente venha se negar, para que a gente possa ser praticante da palavra mesmo, para que a gente possa, em nome de Jesus, para que Ele possa cumprir os propósitos que Ele tem para a nossa vida em todas as áreas, né? Então eu creio que é isso, a perseverança, a oração e humilhai-vos diante da presença do Senhor. Amém. Então nós ficamos por aqui, agradeço a tua disponibilidade de vir aqui compartilhar, se expor, né? A gente não gosta muito, mas é importante para o nosso crescimento espiritual, né? Que todos nós precisamos testemunhar e falar de tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida. Então até nosso próximo programa, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.